delícia, pelo amor de Deus. O que aconteceu com o Corinthians, alguns desfalques, é verdade, Memphis, Carrillo, agora é hora do like. Só voltando que vem, Guinegão, mas não é pra perder do Sport, o último colocado, primeira vitória do Sport em casa nesse Brasileirão. Primeiro lugar, vamos lá. O Corinthians não merece o seu like, mas o Sem Firula merece. Boa. Então já coloca o dedinho Aplausos aí, pra ela, ó. por favor. Dê um like, galera aí da Revista Oeste que tá acompanhando o programa. Você que é a primeira vez, seja muito bem-vindo. E a galera que tá sempre aqui com a gente ligadinha, né? Que tem os velhos de guerra aqui, ó. O Paulo Martins, o Puga Louca, o Porco Louco, o Alexandre Padim. Esses estão sempre aqui com a gente, tá? E aí, na sexta-feira, a gente deu os palpites aqui sobre os confrontos da 24ª rodada. E eu acertei 1-0 Sport. E antes da gente falar sobre isso, que você tava falando, pô, mas é o Lanterna, eu ainda falei, gente, não duvidem da capacidade do Corinthians de se complicar, né? Porque os corintianos já sabem, gente. Primeiro assim, desde 2005, né, quando o Corinthians foi campeão lá, em 2005, já existia a piada, o meme, né, do Corinthians Robin Hood. Por quê? Em muitos campeonatos de pontos corridos, que acho que é desde 2003, né, o pontos corridos, Sim, e desde 2006 com 20 times. O Corinthians costumava tirar pontos dos times grandes, dos times da parte de cima da tabela, e perder pontos para os times da parte de baixo da tabela. Então isso vem acontecendo, sim, já há muitos anos, principalmente, né, nas últimas 5 temporadas aí, que o Corinthians vem brigando contra rebaixamento, né, que o campeonato do Corinthians ou é meio de tabela ou é se afastar ali do Z4. E isso está acontecendo mais uma vez em 2025. Sabe por quê? Não é só o Sport, mas ó, vamos pegar os times que estão na zona de rebaixamento hoje, Alemão. Juventude, Sport, Vitória e Fortaleza. Pois bem, o Corinthians foi ao Alfredo Jaconi e perdeu pro Juventude. Sim. O Corinthians em casa empatou com o Vitória em 0-0. Na Arena Corinthians, no retorno, né, no primeiro jogo contra o Sport, o Corinthians até venceu com 2 gols de Memphis, mas agora perde lá na Ilha do Retiro. Aliás, a primeira vitória do Sport na Ilha do Retiro pelo Campeonato Brasileiro. E a segunda vitória em todo o campeonato. A primeira tinha sido contra o Grêmio e agora a segunda contra o Corinthians. E o Corinthians perdeu também, né, pro Fortaleza. 2-1. Então, de todos os times aí da parte de baixo da tabela, o Corinthians perdeu pontos pra eles. É mais uma vez a história do tal Corinthians Robin Hood. E aí a gente tem que cobrar, né, o torcedor corintiano principalmente, tem que cobrar desse elenco sim. Ontem eu até posso fazer algumas críticas que eu discordo de algumas das opções, né, e das escolhas do Dorival para a partida de ontem, esse negócio de 3 zagueiros com 3 volantes, sabe? Eu acho que era desnecessário, o Corinthians ficou sem a bola, deu muito espaço para o Sport, chamou o Sport para cima o tempo todo, porque essa configuração, claramente, na minha opinião, não estava dando certo. Mas assim, além das escolhas do Dorival, que eu posso contestar aqui, esse elenco escolhe jogo. Esse elenco precisa de um jogo mata-mata contra o Palmeiras pra se empolgar, sabe? Pra focar na partida, pra colocar todo o gás que deveriam colocar em todos os jogos do campeonato, porque o salário tá na conta todo mês, né? Então, teria que corresponder em todos os jogos, eles são pagos pra isso. Mas não, parece que é só em jogo que tá valendo alguma coisa ali, né? Num mata-mata, numa eliminação, numa classificação, é que eles conseguem jogar a bola de fato. Gostei de ver. E aí, Milton, nos jogos do Campeonato demais. Brasileiro é isso aí. É esse marasmo, essa mesmice. O time entra em campo descompromissado, né? Desatento muitas vezes, que toma uns gols. O gol do Sport, gente. Golaço. Foi um gol de Aliás, churrasco. o Sport teve que fazer 3 para valer 1. Teve ainda um gol, assim, acho que foram gols realmente inválidos. Letícia, não? Mas você o primeiro... tá demais, Letícia. Obrigada, É a melhor Milton. comentarista hoje do Brasil. O primeiro é aquele gol que o torcedor do Sport fica com aquela sensação um pouco de injustiça, porque é aquele impedimento milimétrico que a gente vive comentando aqui, que a regra deveria mudar e tudo mais, mas enquanto é regra, fazer o quê? Vai ter que anular. O próprio Corinthians já teve seus gols dessa mesma forma anulado, né? Então, eu sei que muita gente acha injusto, eu inclusive acho injusto também, porque eu acho que o atacante não leva
leva vantagem só com alguns milímetros ali à Mas aí frente. ele nem participou mas do é a lance regra. do gol. No caso, o Não, ele atacante- participa. Ele Aí- participa porque ele tá brigando pela bola ali na Ele chama pequena área, atenção, numa bola aérea. tem que como. marcar, gente. Não borrife a Tem que nossa marcar, tem que líder. marcar. Não Mas borrife. eu tô concordando com ela. ela. Não concluiu o raciocínio dela. é a Mas é isso Letícia aí, Beckler. gente. É assim. Me chama a atenção que toda vez que tem um jogo, digamos assim, de menor expressão, o Sr. Memphis Depay não joga, né? Tá com edema na coxa, né? Então, essa história de edema na coxa é uma Que é das vulgar. maiores... Não, edema na coxa, Você pode voltar a hora que você desconforto... quiser, né? Edema na coxa, desconforto muscular, trauma... Gente, pelo amor de Deus, cara, sabe? É que assim, vamos lá. Entendeu? Aí é difícil. Cara, eu entendo, Felipe Facicani, já que eu não posso mais chamar de Fê, de Facica. Eu entendo. Pelo custo do Memphis, pela importância que o Memphis teria pro elenco, o torcedor... Nota né, 4,5 esse Memphis. E muitas vezes, não só o torcedor, como os analistas de futebol, questionarem, né, o Memphis estar em campo ou não. Mas como existe uma recomendação de departamento médico, como fala que tem esse edema na coxa, aí eu não vou ser, assim, meio que, vou chegar aqui e vou questionar, sabe? É que é muita coincidência, eu acho que o Facito tá falando, né? Entendeu? É Mas que eu toda entendo. hora, né? Toda hora, né? E assim, o campeonato do Corinthians é só o brasileiro até dezembro, Sim, graças a Deus, né? né? Então, assim, o Corinthians, ele precisa jogar o Campeonato Brasileiro e ele precisa mostrar a seriedade que ele teve em Copa do Brasil, no próprio Campeonato Paulista, numa competição em que ele ainda não está garantido sequer numa competição sul-americana no ano que vem. E se ele tem a ambição da Libertadores, ele precisa jogar o Campeonato Brasileiro do tamanho que ele precisa ser disputado. Que não é com essa nhaca, né? Com esse borocochô que foi o Corinthians em campo contra o Sport. E que isso, obviamente, só vai jogar contra. Porque, tudo bem, Copa do Brasil é amplamente viável para o Corinthians ganhar do Cruzeiro. Vai ser difícil, óbvio, mas mata-mata, a gente sabe como é que funciona. Não vejo o bicho-papão do outro lado, nem Vasco, nem Fluminense. Não vejo. Acho que se o Corinthians for a final contra Vasco ou Fluminense na Copa do Brasil, ele é favorito, como o Cruzeiro também. Tá? Pra mim, o favorito a ganhar a Copa do Brasil sai do confronto Corinthians e Cruzeiro. Na minha modesta opinião. Também acho. Tá? Então, Também acho. é só pra deixar bem claro que... Também acho. Mas não tem nada garantido. Ele é favorito, não quer dizer que ele já ganhou. Então, se ele sonha em jogar a maior competição de clubes da América do Sul, para ter uma arrecadação financeira, para, sei lá, tentar aprender com o papelão que foi feito esse ano, que foi uma coisa Quer dizer que não tem nada vexatória. definido, Pedro Bó? Ainda não. Ah. Não acabou o campeonato, não tem nada definido. Mas então vocês se complementam, né? Agora o que eu falo, se continuar jogando desse jeito, é balbal Libertadores, é balbal Copa do Brasil e o ano vai terminar com um Campeonato Paulista que eu acho que, pequeno. dentro da limitação do Corinthians de falta de títulos, é bastante, porque ele ganhou em relação ao Palmeiras, mas agora, se o Corinthians fica só acostumado a achar que tá tudo bem ser campeão paulista em cima do Palmeiras, ele vai começar a ter um pensamento pequeno que não condiz com o tamanho do Corinthians. Não, eu acho que vocês complementam, né, a opinião dos dois pelo seguinte: se você pensar que faltam 15 rodadas, 15 ou 14, se faltasse 6, 5 rodadas, vamos focar só na Copa do Brasil, aí você poupa jogador, testa esquema, faz o diabo que você quiser. Mas, pô, tem muitos jogos pela 14 frente. rodadas, você tá e aí maluco, você é não. ponta décima. Não. E o torcedor tem que ser respeitado, o patrocinador tem que ser respeitado. Então o Corinthians não pode. Ontem, manhaca danada. Sim. Alguns jogadores, sabe, que parecia que estavam fazendo o favor dele para Recife. Não, eu falei Pô. aqui do gol, até brinquei com gol de churrasco, porque, gente, a defesa do Corinthians, ela fez parecer que os atacantes, que os jogadores do esporte eram jogadores do Barcelona. Isso jogando com linha de 5. Porque Isso, se vocês... pelo amor de Deus. Né, o gol tá passando aí na tela pra vocês. Meu Deus do céu, o Maicon, ele conseguiu ser driblado no início da jogada e no final da jogada. Ele não teve competência nem pra fazer a falta. Uma falta tática ali no jogador fora da área. Ele não conseguiu fazer a falta. Ele tenta fazer a falta e nem a falta ele consegue fazer. O Angileri, meu Deus, tomou um come dentro da pequena área. Que assim... O Dorival viu outro jogo, né? É vergonhoso. Você viu a Letícia, coletiva você dele? Todo tá treinador vê brilhante, outro jogo. Letícia. A coletiva do Dorival,
Sério? Ah, isso aí é de prática. Eu assisti o jogo, aí que eu É falei assim... protocolar. Não, mas ele é muito educado mesmo. Não, mas não é educado, não. Educado é uma coisa, mas ele assim, viu ó, um jogo que só ele Vocês viu. vão lembrar que eu falei aqui já, acho que na primeira semana de programa, vocês vão lembrar. O Corinthians, esse Corinthians, sempre que ele precisa sair do esquema 4-4-2 losango, que é uma herança deixada pelo Ramon Dias, ele não consegue jogar bola. Não consegue. Aí, eu até falei aqui, porque vinha ganhando, mas vinha ganhando jogando mal. Contra o Fluminense, né? Foi aquela bola vadia que a gente chama, um golzinho achado ali, mas vinha desempenhando mal nesse esquema Gostei com 3 da zagueiros. bola- O Angileri perdido como terceiro zagueiro. E a gente vinha bola comentando. vadia, essa eu não uma bola conhecia, não. vadia, isso aí. Aquele, né, o famoso gol tchatchado. E é isso aí. Mas vinha conseguindo os resultados. Ok, não significava que esse é o melhor esquema, que o Corinthians vinha jogando bem. Não, vinha ganhando, mas não vinha jogando bem. A Letícia hoje... Eu tô, Olha- eu tô brava hoje. A Letícia comeu língua de chanchã. Quase escapou. Mas é isso aí. Mas, Letícia, o que é língua de chanchã? O que é chanchã? Falou, ela que sabe. Hã? não, eu não falei. Eu falei tchatchado, pra não falar outra tchatchado, coisa. não é tchan-tchan. Tchatchado pra não falar outra coisa, vocês entenderam. Agora, ficou claro que o Corinthians, evidentemente, depende muito... Você não tem expertise pra falar. Eu também acho, mas tô chutando aqui. O Corinthians depende muito, mas muitíssimo mesmo do talento do Garro. A gente percebe que quando ele não tá em campo, por mais que a gente tente fazer ginástica, exercício, pra achar justificativas... Cara, é muito simples. O Corinthians sem o Garro é um time acéfalo, praticamente. Bota Não tem o um cara que Geraldão lá de pense, não tem um centroavante cara que que resolve. articule, que bote aquela bola diferente pro Yuri Alberto. E ainda mais sem o Memphis, que quando ele quer jogar, ele joga bem. Ele é um jogador diferente, sim, queiram ou não, seja ele simpático a vocês ou não. Mas quando ele tá em campo, primeiro que ele atrai a atenção muito mais dos defensores do que outros jogadores. Ele também tem a sua qualidade. Junto com o Yuri Alberto, ele se entende muito bem. Os dois se entendem muito bem. E com o Garro junto, o problema é que o Corinthians dificilmente, raramente, tem os três ao mesmo tempo. Sempre alguém tá com algum problema. Ou é um, ou é outro, um tá suspenso, ou tá machucado. Então... Em 2 jogos só o Dorival conseguiu contar com o trio. E aí, então fica difícil assim, quando você depende de poucos jogadores. E esses poucos jogadores raramente estão em campo, juntos então quase nunca, explica-se a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e não se explica o que o Corinthians consegue fazer numa Copa Não, do acho Brasil. que também, viu, Alex? Porque assim, eu entendo que os desfalques do Corinthians, como o Corinthians ele tem um elenco bem limitado, a gente dá pra considerar que o Corinthians tem um time competitivo de 1 a 11, né? Ali, porque quando precisa contar com os reservas, Quase começar nunca as eles estão à disposição ao substituições. mesmo tempo. E aí quando você tem muitas lesões, muitos desfalques, isso com certeza vai interferir, né, na qualidade, no desempenho do time. Concordo, tem essa questão. Só que aí, você pega times para que o Corinthians perdeu, que o elenco é tão limitado quanto. Ou que tem uma dificuldade ainda maior do que o Corinthians. Então eu entendo essa questão dos desfalques ser uma desculpa, entre aspas, quando o Corinthians vai enfrentar times como um Atlético Mineiro, que apesar de estar embaixo da tabela, tem um elenco mais qualificado. Quando vai enfrentar um rival, né, um São Paulo, tudo mais. Mas ele se agiganta. Aí eu entendo, né? Entendo essa história aí. Agora, quando você vai enfrentar times que tem a folha salarial 10 vezes menor que a sua, que também tem desfalques, que também tem seus problemas de compor elenco, aí acho que não dá pra ficar também se apegando nessa desculpa de que, tá cheio de desfalques, né? O Corinthians perde e vocês só falam do Corinthians. Entendeu? Não vamos falar do São Paulo, Até porque, Lelê, do Santos Futebol Clube, e quem mais? do Neymar, que tem as filhas mais lindas do Brasil. É porque a gente abriu aqui, Falando do né, Corinthians. falando desse Existe jogo. uma coisa chamada pauta no programa. Tem a pauta. Agora vamos falar sobre Então, o Sansão E também. você precisa Meu aproveitar amor, deixa eu também. chamar o Dorival Silvestre Júnior. Ele é muito bondoso, ele só tem esse a coletiva defeito. dele. Ele é muito devagar, ele não fica bravo nunca, mas eu gosto dele porque ele tem sangue de Dudu, tio dele, Olegário Tolói de Oliveira, Dudu e Ademir da Guia, o meio-campo histórico como Zito e Mengalve. Vamos ver. Bom, eu acho que nós tivemos um erro numa saída de bola, uma bola que estava nos nossos pés, uma jogada bem desenhada, com infiltração de um elemento, jogando nas costas da equipe adversária e, de repente, no nosso erro de saída de bola, acabamos tomando gol.
A partir do gol, acabou o jogo. Nós não tivemos mais a dinâmica que a partida vinha entregando. A equipe lutou, se entregou, se dedicou. Enfrentamos um esporte que vinha crescendo, que vinha evoluindo, que vinha já fazendo por merecer um resultado que acabou acontecendo contra a nossa equipe. Eu acho que não faltou luta, não faltou entrega, não faltou dedicação. Nós fomos atrás com todas as dificuldades que a partida impunha. Mesmo assim, um erro foi fatal e nos tirou aí a possibilidade de um grande resultado. Ele, se não fosse técnico e Eu não quase fosse chorei. jogador que foi um jogador correto, seria padre. Esse jogo é Ele outro, é né? muito gente boa. Ele viu outra